de gaveta interno do MBL. Nós estamos falando de algo que se pode ou não fazer. Eu acho que deve ser legal, não sei se não se fosse é moral. legal, ninguém iria fazer, tá? O que acontece... Pode não ser moral, né? Eu tô há pouco tempo... Não, eu acho que até é muito moral. Não, eu falei, pode até não ser moral, mas legal, por quê? eu acredito Muitas que seja. pessoas que não eram ninguém. Eu, por exemplo, tá? Eu não acho isso, eu acho que o MBL é muito grande. Mas o pessoal fala pra mim, por exemplo, você é um cara que você vai levar gente pro MBL. Tenho certeza. Porque principalmente o pessoal, e eu acho até curioso, o pessoal que curte o Bolsonaro... Se for, já vou com você, cara. E muita gente fala assim, pô, já tem uma mensagem no WhatsApp aqui, eu te mostro. Fala assim, pô, a única pessoa que faria eu votar no MBL é você. Né? Então, acho que com o tempo a gente vai mudando, porque se criou do mesmo jeito, tá? Como eu sempre falo. Eu sempre falei isso, olha lá no meu Twitter, as mensagens antigas estão lá. Eu sempre falo assim, eu quero que o Bolsonaro se lasque. Eu não tô falando isso pra defender o Bolsonaro. Tô falando isso pra defender o que é certo. Tá? Então, do mesmo jeito que a mídia mentiu muitas vezes sobre o Bolsonaro, e isso foi ruim, o que a mídia fez. Porque pra muita gente, como a mídia mente sobre o Bolsonaro, tudo que se fala sobre o Bolsonaro é mentira. Então tem gente que não acredita, a gente não ia poder ter decisão monocrática. Isso foi tirado, isso foi aprovado, Congresso, Senado e tal, e o Bolsonaro foi lá e vetou. Sim. Então você tem esses absurdos que acontecem no STF hoje por causa do Bolsonaro. Só que a mídia mentiu tanto que pra muita gente tudo é mentira. Tá? E pessoas inteligentes que eu conheço, viu? Pessoas inteligentes acham que o Bolsonaro fez tudo que é certo e tal, e não foi. O Bolsonaro fez um monte de merda. Só que ele fez tanto merda que a mídia não precisava mentir. Só que a mídia já foi contra desde o começo, todo mundo que entrar de direita é fascista, né? E se faz o mesmo com o MBL. Então, o MBL é de esquerda. Não tem ninguém de esquerda. Ninguém, talvez tenha alguém que tenha alguma tendênciazinha. Ninguém, eu também não vou dizer. Mas a maioria... É alguém recente talvez lá, alguém né? tenha alguma... Mas eu não sei ainda. Que você vai falar com ela daqui a uns dias, eu não sei né? ainda, né? Mas vamos conversar. Mas eu falo com pessoas lá que elas são, pra mim, não são, mas elas seriam rotuladas pela mídia de extrema direita. E eu acho curioso o seguinte, quando o MBL vier com um projeto que as pessoas vão entender e elas vão apoiar, e aí você vai ver que pra mídia o MBL vai virar de esquerda pra extrema direita na hora. Aí não vai ter o direito. Mas e é o quê? É centro? Não, é direitíssima o MBL, é direitíssima. Mas você falou que a mídia entende o MBL hoje como esquerda? Você tem muita gente hoje que quer colar a pecha de esquerda no pessoal... Nem a mídia, mas o pessoal do de direita fala. Né, que o MBL é de esquerda. Tá? E não é, de jeito nenhum. Não é. Aí você bota lá uma foto, tá lá o pessoal aqui do PT e tá o Kim lá atrás. Aí eu falo, pô, e tem essa foto aqui do Bolsonaro rindo e apertando a mão do Alexandre de Moraes, e aí? Sim. Então, por foto, né, qualquer um é qualquer um. Mas e aí? E a pergunta que eu fiz? Vamos lá, já até esqueci a pergunta. Me repete aí, por favor. Se você vai votar... Perdão, lembrei, de votar. Sim. Então, essa questão do contrato é importante por quê? Porque um monte de gente que não era ninguém, razoavelmente, ainda sou conhecido, mas um monte de gente que não era ninguém, só apareceu por causa do MBL, e aí o cara ganha a eleição, e fica viciado em cliquezinho, e trai a missão, que é por isso que o partido chama missão. Mas aí ele vai ser expulso do partido e ele vai para outro partido. Mas aí que tá, mas você não pode ficar errando com isso. Você quer montar um grupo por um objetivo em comum. Eu entendo, e até concordo em certo ponto, que quando a gente entende que tem alguém ali realmente bem intencionado. Sim. Então, por exemplo, vai ter uma lei do aborto. De repente vamos falar disso daí. Aí a missão fala assim, não, nós somos contra. Sim. Aí um pega e fala assim, não, eu quero votar a favor. Esse cara automaticamente ele vai estar expulso do partido. Não. Isso tem um momento pra isso, tá? Tem o congresso, até te convidei lá pra ir no congresso. Não, eu vou. Você tem o congresso, você tem um lugar, um momento para as pessoas discordarem. Isso já contei essa história. Não, eu tô falando em votação de Senado, em Congresso. Acho que nesses locais, acho que você tem que seguir a orientação do partido. Você concorda que um barco, ele só vai chegar rápido no destino se todo mundo remar para o mesmo lado? Sim. Se cada um remar para um lado, a gente não vai para lugar nenhum e é o que acontece em todo partido. Eu acho bacana, mas às vezes pode ser perigoso, né? Mas aí não seria um partido de direita. Os caras não vão votar contra os ideais de direita. Você entendeu? Então, por exemplo, eu falei isso com o Renan. É que a gente vê as instituições tomando rumos diferentes, né? Concordo. Pode ser que amanhã eu me... Mas eu falei, por exemplo, com o Renan. Eu falei, por exemplo, eu não tenho contrato, eu não assinei contrato, mas vamos supor que eu vou ter um contrato com um partido, tá? Legal. Falo, bacana, tá? Eu tenho um contrato aqui, não posso sair do partido. Agora, se amanhã a Polícia Federal pegar malas, como aconteceu aí, com 100 milhões na casa do Renan, eu vou sair.
E o Renan ainda falou pra mim, falou assim, não, e eu te autorizo a sair. Seu contrato não vai valer nada. É. Então, perguntem isso pro Renan. Quando vocês virem a live dele, perguntem isso. Vê se ele vai me obrigar. Não, eu roubei 100 milhões, apareceu 100 milhões na minha casa, né? Dinheiro ilícito e todo mundo tem que ficar comigo. Não, eu vou sair. Só que se eu estou entrando, é porque eu tenho a convicção que isso não vai acontecer. Porque se eu não for pra lá, eu vou pra onde? Então, o único partido ainda que eu ainda tenho alguma simpatia é o Novo. Ô, Léo, mas eu não consigo. Eu tenho certeza que. Quantas pessoas tem lá no MBL? Vamos supor que tem 100 filiados lá. E tenho certeza que muitos, ninguém pensa igual. Sim. Então ali O Congresso é até engraçado, tem umas discussões loucas. Então, É que é a cúpula do partido que Sim. alinha esses pensamentos. Essa acho que é a tese. sim, mas então. É que quem tá lá já tá nesse alinhamento de pensamento, já Sim. começa por aí. Mas surgem coisas novas. Sim, claro, sem Surgem dúvida. coisas que hoje não tá em pauta. Sim. E aí amanhã tem algo novo. Sim. Por exemplo, a lei agora, o Bilinski agora colocou lá o projeto de lei para proibir as pessoas de levarem os bebês reborn no SUS, né? Não, Chegou pelo nesse amor de ponto. Porque tem pessoas que estavam Jesus. levando. Então são coisas novas. Mas tinha que levar Mas no particular. Isso acho que era fake news, né, cara? Acho que não era possível. Cara, eu Não, acredito em tudo, né? parece que teve uns casos Não, aí. e que- essa pessoa pode matar alguém. Porque ela vai ocupar lá o serviço, vai ocupar o médico com uma besteira dessa. Mas isso vai aí acho que criar era o pra trazer um clique, né? Acho que era Não pra sei. chamar atenção. Pode ser Não, também. Sim. Não pode. Não duvide da estupidez Mas, humana. cara, eu já vi pessoas fazer coisas piores. Até Não? com, É. Acho que até com 70 de QI não faria isso. Mas Legitimamente, Mas a Gente, humanidade tá doente, cara. você tá cada vez 83 mais- é a média, tá? Tem gente com 70, com 60, com 50. É, Então tem que tomar cuidado. Mas vamos lá, continue. Então, essa questão de sempre estar votando com o partido ali, a cúpula ali decidiu e todo mundo vai ter que votar, acaba não sendo, não é democrático, né, cara? Porque Não, mas não é, pode pela, ser- não é pela cúpula, tá? Todo mundo ali tá falando. Lógico que você tem as pessoas até no estatuto. mas vai ter se eu não me divergência. engano, vai ter Tá divergência. 100 pessoas lá Você na tem reunião. votação. Sim. Aí tem coisas assim, se eu não me engano, por exemplo, o presidente, o voto dele vale 2. Mas se gente divergir, um voto vale 2, também não vai fazer muita diferença. Né? Entendi. Então você tem um momento pra você divergir. Eu já contei essa história, tá? Contei lá com o Marco Antônio, que é a história do Marechal Yamamoto. Vocês já viram essa história do japonês, que ele fez o ataque a Pearl Harbor. acho que sim. Tá? sim. Eu falei pra ele, isso aí é o que eu estou entendendo, né? O MBL. Isso eu já vi acontecer em diversas empresas e universidades, cansei de ver isso, tá? A gente aqui, você tem o nosso chefe tá aqui no monitor. E nós temos projetos, tá? Eu tenho o meu, você tem o seu, você tem o seu. Cada um quer botar o seu projeto, né? E aí, cada um expôs o seu, o chefe escolheu. Não, vai ser o do Wagner. Né? Aí, como não foi o meu, nem o seu, o que a gente faz? Começa a apoia. boicotar o dela. É. Eu Sabe, falei não faz- apoia pra ser legal, né? faz corpo mole e tal. E aí, quando der errado, não falei que ia dar errado, né? Se colocasse o meu, não dava errado. Eu nunca fiz isso, né, velho? Eu também nunca, eu nunca fiz isso, juro por Deus, tá? Nunca fiz isso. Só que, por exemplo, o Marechal Yamamoto é uma história que eu uso como exemplo, porque é um cara que viveu nos Estados Unidos, e na hora que eles falaram, os japoneses querendo conquistar China, conquistar Coreia, conquistar o Pacífico todos, cara, a gente precisa atacar os Estados Unidos. E o Yamamoto falou assim, eu acho melhor não. Os caras, vamos atacar, a gente tem que atacar os Estados Unidos. E o Yamamoto, olha, eu morei lá, eu conheço o poder de articulação dos caras, né? Melhor a gente não atacar, deixa os caras, não mexe com os Estados Unidos. Os caras, vamos atacar ele? Não, vamos atacar, e toda aquela reunião. Chegou no final, o imperador também entra nessa e tal, vamos atacar os Estados Unidos. E você vai promover o ataque. Você que vai fazer o projeto, né? O plano do ataque. Se ele fosse um brasileiro comum, o que ele fazia? Também vou fazer de qualquer jeito que se dane. Não ganhou o que eu falei? O que ele fez? Ele fez, tá bom, eu fui voto vencido, é isso que vocês querem? Se nós decidimos que isso é o melhor pro país, então eu vou fazer o melhor ataque possível. Vou fazer o melhor planejamento possível. E o cara fez a ponto de que nem os japoneses acreditaram que ia dar tão certo aquele ataque. Os americanos, o cara que era o responsável, o comandante, que era responsável em Pearl Harbor, falou, se eu pudesse, eu queria eu ter morrido. Da vergonha que o cara sentiu ali. Então, o importante é isso, aqui a gente vai discutir, tá? Mas a maioria decidiu, e não é a maioria porque é voto igual aqui. São pessoas que estão estudando. O MBL
tem uma sessão que é só de intelectuais. É só pra gente estudar e pra descobrir as melhores práticas. Então, olha, gente, os estudos estão mostrando isso. Uma vez, antes de pensar em qualquer coisa de política, eu passei uma ideia pro Arthur. E eu lembro do Arthur falou, mas você já viu isso sendo feito em algum país? Vê pra mim se isso já foi feito em algum país, aí a gente bota pra frente. Então os caras veem isso, tem benchmark, isso é tratado como empresa, não é brincadeira, né? Aí, gente, eu sou contra. Mas aí chegou e falou, olha, o melhor que a gente tem de ir pro país é isso, então tem que ir todo mundo junto. Se cada um remar pra um lado, o barco não chega no destino. Então, como é um negócio, como o Brasil é tão errado, quando você bota uma proposta certa, no Brasil é estranho. Não, vamos ficar aqui um partido, como o nome diz, partido, né? Mas o nome de partido é você ser a parte, né? Vamos dizer assim, da sociedade. Somos um grupo, né? Que temos essa ideia. Mas não é todo mundo ser partido dentro do partido. Cada um rema para um lado. Não tem como funcionar. Mas é tudo feito tão errado no Brasil que quem aparece com a proposta certa é louco. Sim, Igual sim. você falou do nacionalismo. É importante ter nacionalismo? Eu acho, isso funciona demais no Japão. Acho que deveria ter algumas secretarias que... Mas como que eu vou fazer isso, tá? Por exemplo, você deve ter algum grupo qualquer, tá? Me fala um grupo que você tenha qualquer, que você possa me falar. Grupo, tipo... Que você se encontra com pessoas por algum motivo. Pô, cara... Paulista. Você vai num encontro. Você entendeu, né? Pô, cara, vamos lá. Eu tenho um grupo de professores que dão curso comigo em determinada ocasião. Você entende que todo grupo ele vai ser montado em torno de um objetivo, de uma causa, grupo de xadrez, grupo... Se você não tiver um objetivo, se você não tiver uma causa, você não monta um grupo. Então, por exemplo, para você ter o que ajuda, por exemplo, você ter um fortalecimento de uma identidade nacional? São várias coisas, mas uma coisa que ajuda. Você ter bons ídolos. Você tem bons ídolos no Brasil? Não, ídolos eu não sei. Tem pessoas...